paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Um bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu estou aqui mais uma vez para convidar você, a sua família, para aquela que é importante na vida do ser humano, a Escola Bíblica Dominical, conhecer a Palavra de Deus. Domingo nós vamos estar ali em nossa igreja, no final vamos deixar aqui o nosso endereço, e nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título Só o Evangelho muda a cultura humana. Nós vemos aí que cada país, cada povo, tem sua cultura e mantém a sua cultura. Existem culturas milenares hoje, Tem países que conservam culturas milenares. O Brasil existem culturas desde o seu início, mantém certas culturas. Mas você observa que não há uma transformação no coração das pessoas através da cultura. Porque muitas culturas, ao invés de sarar, elas, pelo contrário, elas adoecem o povo. Não estamos aqui para ofender a ninguém, mas estamos aqui para produzir verdade, para falar a verdade. E tem muitas culturas que elas adoecem o povo. Leva o povo, por exemplo, à idolatria. Leva o povo, por exemplo, a falsas crenças. Existem caminhos que a cultura trilha que leva o povo a pensar que está conduzindo-se até Deus. E, na verdade, não está. E para resolver esse problema, a gente precisa sarar a cultura. Como? Sarar a cultura. Não falo a cultura do Brasil, eu falo a cultura mundial. O homem, por exemplo, ele mantém na cultura certas crenças e observa que Deus não está nelas. Se cultuam, através da cultura, nomes de pessoas que viveu lá atrás e que já morreu e que está aguardando o seu desfecho final, que terá todo ser humano através de um julgamento. Mas a cultura mantém essas pessoas vivas de uma certa forma, cultuando elas como se elas tivessem condições de fazer alguma coisa por certo tipo de pessoa, por certa raça, por certas coisas. Na verdade, nós já temos falado e o que vamos dizer, nós só vamos afirmar o que já falamos. Só Deus pode mudar por completo e de maneira verdadeira o coração de uma pessoa, a cultura de um povo. Então a cultura precisa ser sarada. E como nós podemos sarar a cultura? Através do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele iguala a todos no mesmo patamar. Porque a cultura de um país é uma, a cultura de um outro país é outra. O que é cultura lá fora não é cultura aqui, o que é cultura aqui não é cultura lá fora. E assim o ser humano vai levando. E os povos passam por tantas mudanças e tantas transformações, mas você observa que os problemas continuam. O mundo continua descendo uma ladeira sem rumo. E se nós trouxermos Cristo como centro de tudo, verdadeiramente Cristo como centro de tudo, Cristo como cabeça de tudo, aí sim nós saramos não só a cultura, mas nós saramos tudo. Saramos a ciência, nós saramos todas as áreas, política, social, econômica. O que é que falta? Falta o Evangelho de Cristo. Essa lição, não quero me alongar, essa lição que nós vamos estudar no domingo, que eu estou convidando você, ela é seguida de 3 tópicos e ela vai falar de vários assuntos. Eu vou ler aqui para você. O primeiro tópico, ele vai falar o que é a cultura, E
nesse primeiro tópico vai dar a definição de cultura, vai dar a cultura dos gentios, a cultura do povo de Deus. São culturas diferentes. E no segundo tópico vai ser a cultura dominada pela iniquidade. Aí é onde vem a cultura original, a cultura do pecado, né? A cultura do homicídio, a cultura do erotismo. Isso tudo nós estamos vivendo agora. Isso tudo é apregoado. Tem gente que defende o erotismo, tem gente que defende a cultura de homicídio, tem gente que propaga isso, criam grupos, né, para exterminar pessoas. Isso tudo são culturas que o homem adquiriu e vem trazendo de geração em geração. E só o evangelho para mudar. Só o evangelho para entrar na vida de uma pessoa, seja ela de que tipo for a sua cultura que ela gosta de cultivar. Hoje nasceu-se várias culturas, né? Mas só o evangelho pode entrar e transformar. E daí a gente escuta aquela pessoa dizer, antes eu era assim, hoje eu sou assim, eu sou assim. Tem gente que ainda não aceita, porque não aceita que a pessoa pode ser transformada, ou seja, ela não dá uma chance para a transformação de uma pessoa. É por isso que Deus, ele diz a Bíblia que encerrou todo mundo debaixo do pecado, para ninguém poder apontar a ninguém e dizer que ninguém é digno. Eu preciso, você precisa, minha casa precisa, sua casa precisa do perdão de Deus, do Evangelho de Cristo. No segundo tópico, ainda no último aqui do primeiro, vai falar a cultura do consumismo irrefreado. É o que se propaga. E hoje a mídia ganha muito dinheiro só divulgando produtos. Por quê? Porque o consumismo invadiu a vida das pessoas. E não tem essa de ser rico ou ser pobre, não. Todo mundo está nisso. Às vezes a pessoa está com um celular que ainda está bom, está funcionando, mas ele saiu um lançamento e a mídia está divulgando aquele lançamento, a empresa está divulgando, ele quer vender o dele para comprar um melhor, é um consumismo desenfreado. Compra o que não precisa, compra o que já tem em excesso, e com isso nós deixamos de ajudar o próximo. E com isso nós deixamos de ser fiel naquilo que Deus falou. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, no segundo vai falar, o evangelho transforma a cultura. Jesus nasceu num contexto cultural. Estuda ali os evangelhos. Não vou falar não. Deixar você ir lá na palavra. Parar de comer na mão dos outros. Vai lá na Bíblia. Abre lá. Precisa acreditar em mim, não precisa acreditar. Abre a palavra. Lê lá nos evangelhos, vê lá a narração do nascimento de Cristo, vai ver na cultura, procura pesquisar. Jesus nasceu no meio cultural, bem diferente. Mas vê se ele se contaminou com a cultura. Vê se ele não transformou a vida de muitas pessoas. Havia uma mulher que, pela lei, a cultura que se cultivava na lei é que ela deveria morrer por causa do seu tipo de pecado. Mas Jesus mostrou o perdão. Jesus mostrou o amor. Ela deveria morrer apedrejada, mas Jesus mostrou o amor. Mostrando para aquelas pessoas apenas com uma frase. Que eles também tinham pecado e havia uma oportunidade para ela e também para eles. E aqui nós vemos aqui o segundo, o evangelho transforma a cultura. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do evangelho. E esse já é o terceiro tópico que nós estamos aqui. Então nós vamos estar ali domingo na Assembleia de Deus, Central de Niterói, número 311, igreja na rua Marquês de Caxias. O pastor presidente é o pastor Ricardo Nascimento. E nós estamos ali às 9 da manhã até às 11 estudando a palavra de Deus. Para que nós possamos ter uma vida mais saudável, para que nós possamos ter um espírito e uma alma sarada, pronto para encontrar o Senhor. Fica aí o convite, você que está percebendo aí que as coisas estão difíceis,
Está percebendo aí que cada vez mais cria-se cultura, mais cultura, cultura, mais cultura, e uma pior que a outra. E grupo para defender essa cultura, o grupo para defender essa cultura, grupo para defender essa cultura. O evangelho não é cultura de um, não é cultura de outro, não é cultura de ninguém. O evangelho é bom para todos. O evangelho é bom para rico, pobre, negros e brancos, índios, afro-americanos, enfim, o evangelho é bom para todos. É bom a gente saber essas coisas. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de coisa boa, querido. Você está atrás de coisa boa e eu tenho certeza. Só que aonde você está procurando, você nunca vai achar. Nunca vai achar. O que você está procurando é Jesus. Esse vazio é Jesus. Você procura em tanta coisa, procurou no carnaval, eu sei, procurou no carnaval, na cultura do carnaval, procurou nos vícios, no cigarro, nas drogas, na bebida, procurou nas baladas, mas sempre o vazio continuou. É porque existe um lugar dentro de você, que esse lugar pertence a Deus. Pertence a Deus. Saiba disso. Você pode correr para onde você quiser, para a cultura que você for. Você pode viajar para conhecer cultura de outros países, né? A gente vê muitos aí que têm dinheiro, viajam para conhecer cultura de outros países, né? Mas não adianta. No final, o homem vai ter que se encontrar com Deus. Queira ele ou não queira. Eu prefiro encontrar com ele vivendo o Evangelho. Uma boa tarde para você e para você que é meu irmão em Cristo, a paz do Senhor Jesus.